Você já sentiu que o peso do seu trabalho afeta a sua saúde? Infelizmente, essa é a realidade de milhares de brasileiros. Fique neste vídeo e venha entender sobre uma síndrome que é invisível, mas muito devastadora, o burnout. O burnout não é só preguiça ou um mau dia, é o esgotamento total, um estado de exaustão física e mental causado por estresse crônico no trabalho. E o mais importante, que você sabia que a lei e a medicina reconhecem isso como uma doença ocupacional? Mas o que o direito tem a ver com isso? Tudo! Quando o trabalhador adoece, o empregador tem responsabilidades e você, trabalhador, tem direitos. Fica nesse vídeo e vem entender, incluindo a opinião de quem lida com isso e de quem aplica a lei. Olá, eu me chamo Marcela Tenório, sou psicóloga e vim aqui falar com vocês sobre a síndrome do esgotamento profissional, mais conhecida como síndrome de burnout. Esse quadro ele se caracteriza por um intenso esgotamento físico e psíquico, caracterizado por irritabilidade, perturbações no sono, perda da motivação, perda de interesse, queda na produtividade, baixa no humor deprimido, humor ansioso. E se não cuidado inicialmente, pode evoluir para um quadro depressivo, para um quadro ansioso, para um transtorno de pânico. Hoje a gente já sabe que o burnout ele é um quadro estritamente relacionado ao ambiente de trabalho. E cabe aos gestores implementarem políticas e ações dentro das suas empresas para evitar esse adoecimento mental dos seus funcionários, de ter horários para descanso, de ter políticas de socialização, de oferecer recursos para a administração de estresse, inclusive oferecer suporte psicológico para esses funcionários. E quando não é possível oferecer esse suporte diretamente, de oferecer políticas que favoreçam esse funcionário a sair do horário de trabalho ou utilizar uma hora do seu horário de trabalho para ter esse atendimento psicológico, porque isso reduz significativamente o absenteísmo, que é o funcionário se ausentar da empresa por problemas de saúde, a rotatividade, que traz gastos nos processos de seleção, né? Hoje a gente tem a NR1, que obriga as empresas a implementarem programas e serviços para evitarem riscos psicossociais. E isso inclui evitar o adoecimento mental dos funcionários. Antes a gente já tinha a NR17, que falava sobre os riscos ergonômicos. Mas quando uma empresa ela se preocupa com o bem-estar dos funcionários, ela vai implementar boas políticas. Horários de descanso, horário de merenda, situações de socialização, né? Dialogar sobre os períodos de férias, sobre licença maternidade, licença paternidade, sobre o cuidado com a saúde em geral, de haver mais flexibilidade para esses cuidados. Porque um funcionário motivado, um funcionário que se sente acolhido pelas empresas, ele vai ter o melhor empenho para com as atividades desenvolvidas. Outra questão é que com o avanço tecnológico, o trabalho ele não fica mais restrito ao ambiente de trabalho, quando termina o horário comercial. Muitas vezes esse trabalho se estende à intimidade, à casa, ao lazer. E muitas vezes o lazer ele é sacrificado para se ocupar com demandas de trabalho. E isso prejudica significativamente a saúde mental dessas pessoas, aumentando a carga de estresse. Porque no momento que esse indivíduo ele deveria estar descansando, relaxando, recuperando as energias para retomar a rotina de trabalho, ele segue ocupado com essas demandas, ou seja, não existe uma separação do trabalho. O burnout ele também é um quadro que ele é típico da nossa sociedade capitalista neoliberal, onde as pessoas elas se cobram sempre por uma excelência e por uma intensa produtividade, em detrimento da saúde, do descanso, sendo que a saúde e o descanso ela é fundamental para que você produza melhor, para que você produza mais e para que você tenha qualidade diante daquilo que se produz. Pessoal, estou aqui hoje com o Francisco Souza, ele que trabalha no Mercado Central de Teresina. Souza, você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Não. A síndrome de burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico
desgastante, que demanda de muita competitividade ou responsabilidade. Em algum momento você teve alguma situação da sua vida profissional? Não, até porque no meu trabalho, com responsabilidade, e o local também tem muito cuidado da minha saúde. Qual a sua função aqui no Mercado Central? Eu sou agente porta-livre, então cuido do estabelecimento do mercado, cuido das portas, de trancar e fechar, e cuido também de todos os clientes que entram e saem. No caso, você, quem pergunta alguma informação sobre o que fica em determinado setor, você já sabe de quem. Estou aqui para informar cada um para levar o local certo. Qual a sua escala de trabalho aqui no Mercado Central? São 2,26. No caso, você está hoje de 7 da manhã, você começa a trabalhar 7 horas da manhã e vai até 7 horas da noite. Mas amanhã é sua folga, no caso, certo? Aí você retorna qual no próximo plantão que vai ser no domingo. Certo. Como você faz para poder cuidar da sua saúde mental? Olha, para cuidar da minha saúde mental, primeiro uma boa alimentação, também pratico artes marciais, dou aula, faço natação, jogo bola e cada dia vou zelando pela minha saúde. Muito obrigado, Souza. Pessoal, a gente está aqui com o Diógenes, ele que é responsável pelo funcionamento de uma empresa da Nordeste. E nós estamos aqui para ter um breve bate-papo com ele a respeito do funcionamento e para falar um pouco sobre a norma regulamentadora NR1 e sobre o burnout, né? Como que isso recai no ambiente de trabalho, na saúde mental dos trabalhadores. Diógenes, você tem conhecimento sobre o que é o burnout e como a norma regulamentadora ela reflete na saúde mental do ambiente de trabalho? Sim, Luana, eu tenho conhecimento. Embora não seja um conhecimento aprofundado sobre o burnout, eu tenho um conhecimento que se trata de um problema de caráter emocional, causado pelo estresse no trabalho, sobre a sobrecarga de trabalho. A empresa já enfrentou algum problema, alguma situação de burnout? Não, Luana. Nos 4 anos de funcionamento da nossa empresa, nós nunca tivemos problemas relacionados ao burnout. O que nós já tivemos na empresa são problemas externos dos funcionários que eles trazem para dentro do ambiente de trabalho. Não problemas ocasionados por sobrecarga no ambiente de trabalho. Seu ponto de vista, apesar de nunca ter vivenciado, nunca ter tido uma experiência na empresa com relação ao burnout, mas você considera possível identificar um funcionário numa situação desse tipo? Olha, Luana, como eu lhe disse anteriormente, os problemas que a gente vivencia na empresa eles são externos para dentro do ambiente de trabalho. Eu acredito que sim, que dá para identificar, visto que todo problema de caráter emocional que o funcionário ele passa, ele já deixa de fazer o trabalho como devido, ele já deixa a desejar no serviço. Então é muito nítido, na hora que a produtividade começa a cair, na hora que as coisas não são feitas da maneira que eram feitas há um tempo anterior, a gente já consegue sim. Então eu acredito que dá para identificar. E partindo desse pressuposto, né, apesar de nunca ter vivenciado a situação, mas como você visualiza as consequências do burnout, tanto na organização quanto no clima dentro da empresa? Sim, Luana, acredito que sim. Visto que, como eu disse anteriormente, todo tipo de problema emocional que o empregado enfrenta, ele já não consegue entregar um trabalho de qualidade. Ou se entrega de qualidade, ele baixa o rendimento, certo? E isso tudo é uma cadeia. A partir do momento que um funcionário deixa de fazer o serviço, os outros vão ter que começar a fazer mais, e isso começa a atrapalhar o funcionamento da empresa, a prestação de serviço. Partindo desse pressuposto, né, como você visualiza as consequências no clima organizacional, a produtividade com relação ao burnout? Sim, Luana, nós temos. Como é que funciona? Embora nós não tenhamos ainda vivido na prática, não significa que não vamos viver. Então toda empresa ela tem que estar preparada para esse tipo de situação. Como é que nós nos preparamos para esse tipo de situação? Nós temos o RH, que faz o contato com os funcionários, e de uma maneira mais próxima nós temos os supervisores, que vão à empresa, que sentam com eles semanalmente, reuniões, para entender os anseios, o que estão precisando, se está tendo algum tipo de problema. E esse contato mais direto com os supervisores é a maneira mais fácil da empresa, o mecanismo mais eficaz da empresa identificar, porque com o supervisor eles se sentem mais abertos, porque eles sentem como se fosse uma pessoa deles, uma pessoa igual a eles. E aí é assim que a empresa trabalha no sentido de identificar qualquer problema, não só o burnout. Certo.
E a gente gostaria de te agradecer pelo tempo disponibilizado, né, por essa oportunidade. E gostaríamos de finalizar com você dando um conselho, né, deixando um conselho para outros empresários de como lidar, qual a importância, na verdade, qual a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Não, o conselho que eu dou é que um funcionário bem de saúde mental, ele vai produzir mais, ele vai trabalhar com mais dedicação, e isso tudo só reflete em bons benefícios para a empresa. Lembre-se, sua saúde não é negociável. O esgotamento causado pelo trabalho não é um fracasso pessoal, mas sim, na maioria das vezes, um sinal de falha na gestão e no ambiente corporativo. O direito do trabalho está ao seu lado para garantir que a sua dignidade e sua saúde sejam preservadas. Se você está sofrendo, o primeiro passo é buscar ajuda médica e psicológica. O segundo é procurar um advogado especialista em direito do trabalho, para entender os seus direitos, coletar provas e tomar as medidas cabíveis. Não se cale,